Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um bate-papo da nossa série Vamos falar sobre eletrotécnica. Hoje, com o tema Automação Industrial Moderna e as aplicações para a Indústria 4.0. Os nossos bate-papos são organizados pelo curso técnico em eletrotécnica do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, sendo uma conversa informal e descontraída para a troca de experiências e informações. É um prazer tê-los todos aqui. A participação de vocês é muito importante. Agradeço ao palestrante, aos professores presentes, aos nossos alunos, ex-alunos, a todos os convidados e demais presentes na nossa sala. Para organizar a noite de hoje, o professor Moisés vai nos passar algumas informações. Em seguida, apresentarei o nosso palestrante e iniciaremos a sessão de hoje. Professor Moisés, por favor, a palavra está contigo. Obrigado, professor Marco. Boa noite formal, né, especial aos estudantes aí do campus, a todos os estudantes do IFRS, aos professores que estão aqui conosco, aos convidados externos, né, sintam-se acolhidos e abraçados aí pelo nosso IFRS. Já agradecer o William pela disponibilidade, pela atenção e carinho aqui pelos nossos estudantes, né. Lembrando, pessoal, que não é uma aula, e sim é um encontro entre amigos que gostam de eletricidade, que gostam de automação, que gostam de eletrônica, nesse mundo da eletrotécnica, né? Então, nosso calendário ainda está suspenso, né? Mas é uma forma de nós continuar a nossa qualificação, pensar, refletir sobre as mudanças que tudo isso está gerando no nosso ramo de atividade também. Então, vamos deixar os microfones desligados, deixando só para o William, que é o nosso palestrante da noite, o microfone aberto. Sintam-se à vontade para fazer perguntas, escrevam no chat, ou abrem o microfone e façam a pergunta diretamente ao palestrante. É para ser legal, divertido, interrompe, né, traz uma dúvida, traz uma curiosidade. A gente está aqui para trocar informações e conhecimento. Né? Surgindo dúvidas aí sobre o que será abordado na noite de hoje, entre em contato com o curso, pelos canais aí institucionais do curso, do IFRS, da página, né? A gente tenta resolver ou tenta esclarecer. Críticas, sugestões, opiniões, melhorias, sintam-se à vontade para compartilhar conosco também esse projeto. Para quem ainda não é estudante do IFRS, fica aqui o convite, né? Venha conhecer a Rede Federal de Educação Técnica, né? No caso do IFRS, estamos aí presentes em 16 municípios do estado do Rio Grande do Sul, nas principais regiões do estado, né? Um ensino diferenciado, a rede toda já tem mais de 1 milhão de estudantes, é um sistema diferenciado de educação técnica, né? O integrado, subsequente, superior, pós-graduação, então, uma oportunidade única aí para se qualificar e buscar cada vez mais conhecimento técnico e uma sociedade mais equilibrada, né? Para quem não conhece também o campus Ibirubá, venha conhecer o campus, conheça a nossa infraestrutura, os nossos cursos, né? Sintam-se à vontade. A nossa programação aí até às 9 horas, tá? Ao William eu já agradeço novamente o carinho, aí a disponibilidade, deixo as portas abertas da instituição para projetos futuros, para outras possibilidades, outras alternativas de qualificação, estaremos aqui presentes e apostos aí para ajudar. Retorno a palavra para o professor Marco, que conduzirá o nosso bate-papo de hoje. Um bom evento para todos nós. Muito obrigado, professor Moisés. É um grande prazer para mim receber o nosso palestrante de hoje, o engenheiro William Robert Heinrich. Não sei se pronunciei direito, sempre foi difícil conseguir acertar essa pronúncia do sobrenome. Um amigo de longa data, indo agora para 25 anos que nós somos amigos. O engenheiro William possui formação técnica em eletroeletrônica pelo Colégio Técnico da Unicamp, em Campinas, e graduação em engenharia eletrônica de telecomunicações pela Universidade de São Francisco. Possui longa atuação como engenheiro eletrônico, onde atuou por 12 anos no CPQD, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações. Atuou também na Samsung por 2 anos, na Agilent Technologies,
por quase um ano e atualmente está há mais de 6 anos como sócio na Setup Automação. A Setup atua com o fornecimento de produtos de alta tecnologia, desenvolvimento de diversas aplicações e sistemas de automação, sensores, robótica e visão computacional. Atendendo diversas indústrias concessionárias de energia e também um projeto completo de um respirador mecânico nacional para atender às necessidades do coronavírus, além de fornecer soluções para o Sirius, o maior e mais avançado laboratório de luz síncrotron do mundo, totalmente desenvolvido e construído no Brasil. Então, agradeço aí o William por ter aceito fazer essa palestra para nós e deixo aqui à vontade para que você faça a sua apresentação. Só peço que, porventura, nós façamos alguma interrupção para esclarecer algum ponto que possa ter ficado em dúvida para os nossos estudantes e também fazer algumas pausas estratégicas ao longo do assunto para tirar as dúvidas. Mas qualquer coisa, nós o comunicamos. Então, fique à vontade, a palavra está contigo, William. Obrigado a todos pelo convite, espero que vocês estejam me escutando bem. Eu vou iniciar a apresentação dos meus slides aqui e vou pedir aí, como eu não vou conseguir ficar de olho no chat, se precisar tirar alguma dúvida, algum esclarecimento, Marco, por favor, você pode ler no chat, me interromper e eu posso dar sequência aí, fica bem livre aí, acho que como o professor Moisés falou, a ideia aqui é fazer um bate-papo. Eu tenho mais slides do que o que eu vou conseguir apresentar, mas eu acho que a gente tem alguns assuntos relevantes para trazer em função desse tema, né? Nós estamos falando de automação industrial moderna para atendimento a essas novas demandas da Revolução Industrial 4.0. Então, eu não vou tratar do assunto da indústria 4.0, porque fui alertado, inclusive, né, assim, aprofundadamente, porque eu fui alertado, inclusive, que já teve uma palestra nesse tema, vocês podem ficar tranquilos, eu acho que a ideia da minha palestra aqui é acrescentar o conteúdo que o professor, que o outro instrutor deu para vocês, mas eu vou focar um pouquinho em projetos práticos que estão demonstrando como que a indústria 4.0 está virando uma realidade e o que isso significa para a formação de vocês, para o currículo de vocês, né? Provavelmente, e não é só Instituto Federal, mas nenhuma escola técnica no mundo tem a capacidade de atualizar o currículo rápido o suficiente quando uma revolução como essa acontece. Então, por isso que é importante, além de assistir às aulas, se dedicar aos estudos, é muito importante que vocês tenham a capacidade de estar antenado, estar observando outras áreas, outros temas. Eu sei que temos um público bastante multidisciplinar aqui, não é todos de uma mesma formação, mas vocês vão ver que a gente vai acabar abordando diversos assuntos e disciplinas diferentes dentro desse assunto automação industrial, ok? Então, esse é o tema da nossa palestra. O meu nome é William, como já foi informado, e eu não vou apresentar o currículo aqui, porque já foi falado pelo Marco. Eu estou fazendo parte agora dessa empresa, Setup, há 6 anos eu sou um dos sócios. Meu sócio Henrique é o sócio fundador. Ela já existe há 24 anos, vai completar no que vem aí 25 anos de existência. É uma empresa pequena, 18 funcionários aqui na região de Campinas, mas nós estamos numa região extremamente privilegiada, não pela riqueza em si, mas pelo o alto nível de capacitação tecnológica da região. Nós temos aí uma grande concentração de centros de pesquisa, o que traz para a região oportunidades únicas, por exemplo, o próprio CNPM, que também está localizado aqui nessa região. Nossa empresa, eu garanto para vocês que eu não vou gastar tempo com marketing de produto, etc. Eu vou apresentar apenas os projetos que estão correlacionados com o tema da palestra, tá? E o nosso foco nesses 24, quase 25 anos de história
está centrado na inovação tecnológica. Então, a gente ousa desenvolver pesquisa numa empresa pequena aqui na região de Campinas. Nós somos especialistas em sistemas de visão computacional, vou abordar um pouco esse assunto. Neste tema, apesar de visão computacional parecer um termo bastante sofisticado, no Brasil ele já existe há mais de 20 anos, nós somos uma das empresas pioneiras a trazer essa tecnologia para cá. No princípio, na década, lá no ano 2000, quando meu sócio trouxe as primeiras representações de algumas dessas marcas, eram câmeras simples, VGA, capazes de fazer alguns processos, detecção de presença e ausência, ferramentas analíticas bem simples, eu vou demonstrar mais ou menos o que eu estou falando. E hoje nós já estamos tendo um paradigma totalmente diferente disso que a gente enfrentava na época, e está muito correlacionado ao tema da palestra aqui, ok? Somos também integradores de diversos fabricantes de robôs. Na maioria deles, a nossa especialização é visão computacional associada ao robô. Nós vamos entrar um pouco no assunto mais para frente. O robô é um equipamento fantástico, mas a gente acaba romantizando um pouco a robótica, né? E até pelos filmes de ficção e etc., entendendo que um robô pode resolver todos os problemas, a gente esquece que quando a gente coloca um robô numa célula, numa planta, para realizar uma atividade, ele é surdo, mudo e cego. Normalmente ele vai seguir uma série de tarefas, mas ele não tem a menor ideia do espaço que está ao redor dele, ele não tem a menor ideia dos obstáculos e nem de onde está a peça que ele precisa pegar. Então você treina posições, por exemplo, normalmente, né, para um robô, e ele vai repetir aquelas posições. Esteja a peça lá pronta ou não, no setup disponível ou não, e isso está bem relacionado com o tema que eu vou querer dizer aqui, como é que a gente aprimora ou agrega valor a um processo de uma linha robótica, por exemplo, para deixar o robô menos cego, menos surdo e menos mudo, por exemplo. Esses aqui são alguns dos nossos clientes. A gente tem clientes, desde clientes pequenos até clientes multinacionais, uma forte presença no setor automotivo, setor de pesquisa, no setor de linha branca, enfim. Nós temos uma série de clientes aqui. Temos alguns projetos, produtos próprios executados. Eu vou mostrar aqui bem de maneira sucinta alguns projetos, só para vocês entenderem. Na nossa empresa a gente tem o hábito de fazer uma solução completa, então a gente tem soluções mecânicas, eletrônicas, elétricas, de software, firmware, interface com o usuário, ou seja, do começo ao fim das máquinas e setups a gente costuma atacar e fornecer esse tipo de serviços, ok? Nós temos vários projetos com parcerias com centros de pesquisa e universidades, né? Esse aqui é um projeto bastante interessante de cogeração de energia elétrica em baixa tensão, desenvolvido em parceria com a Unicamp, CPFL, CPQD, a Hytron, Lactec e outros, utilizando recursos de lei de P&D ANEEL, para analisar e estudar os parâmetros para se conectar a diversas cargas, né? Ou cogeração distribuída de energia. Enfim, temos projetos executados numa planta de pesquisa aqui em Tanquinho, fica aqui em Campinas. É uma usina fotovoltaica de 1 MVA e nós fizemos toda a parte de controle, automação e ensaios de cargas lineares, não lineares, para poder realizar, para que os pesquisadores pudessem desenvolver pesquisa baseado nos equipamentos que a gente forneceu aí para a CPFL, também utilizando recursos ANEEL, né? Diversos serviços e máquinas para o setor de caminhões e carros, ou seja, linha de transmissão pesada, né? Equipamentos e ferramentarias, ou seja, para teste de ferramentas e etc. Um dos produtos, resultados dessa sede pela inovação que a empresa tem, foi justamente há mais ou menos 2 anos, quando o Sirius estava desenvolvendo o acelerador de partículas, eles lançaram alguns desafios tecnológicos para que empresas nacionais pudessem
se propôs a tentar desenvolver recursos, sistemas, sensores, projetos para suprir algumas lacunas que o acelerador de partículas tinha para a sua operação, porque ele realmente é um projeto extremamente ousado. Então, existiam muitas carências do projeto de sistemas e soluções que ainda não existiam no mundo, né? É um projeto único. E desses diversos desafios, nós desenvolvemos um sensor de nível em rede hidrostática. Ele é um sensor capaz de medir o nível d'água, né? Bem similar ao nível do pedreiro, mas a diferença do nível do pedreiro é que o nosso sensor, é esse da foto aqui em cima, ele tem a capacidade de perceber o deslocamento da água com uma precisão de 1,5 microns, ou seja, 1,5 vezes 10 a menos 6 metros, e ele precisa dessa resolução absurda justamente para conseguir determinar ou perceber a influência da maré terrestre no alinhamento do anel. Então, esse foi um projeto que a gente desenvolveu, ele está em teste agora lá no acelerador, e se for aprovado, nós vamos fornecer uma rede de sensores para eles, para cooperar na operação do sistema. Aí, antes de eu entrar especificamente nos temas da automação industrial moderna, voltada para atender aos desafios da indústria 4.0, eu quero mostrar e falar só alguns tópicos para a gente poder deixar bem claro quais são os desafios que a indústria 4.0 está trazendo, né? Eu tirei essas informações aqui, vocês podem consultar de um site desenvolvido pelo próprio governo federal. O link está aqui embaixo, www.industria40.gov.br, em que ele mostra a agenda de desenvolvimento da indústria 4.0 no Brasil, né, e quais são os desafios. Explicando um pouco sobre as revoluções, de maneira bem rápida, a primeira revolução industrial foi a revolução mecânica, em meados de 1780. Depois nós tivemos a segunda revolução industrial com a introdução da energia elétrica, e a gente começou a ter algum tipo de comando elétrico e algum tipo de movimentação, motores. A terceira revolução industrial veio com a própria introdução da robótica nas linhas produtivas, automação de processos utilizando robôs. E a quarta revolução industrial, nós estamos falando de novos elementos atribuídos aí para a indústria, como inteligência artificial, associado ao uso de robôs, análise de big data, manutenção preventiva de máquinas, digital twin, entre outros. Eu vou falar brevemente sobre alguns desses temas aqui. Então, o Brasil enxerga que as frentes de desenvolvimento de indústria 4.0, isso aqui veio lá do Ministério, passam por o avanço nas tecnologias de manufatura aditiva 3D, ou seja, impressoras 3D e afins, né? O uso da inteligência artificial nos processos fabris, na gestão dos processos, na gestão do sistema de manutenção e etc., a própria adoção da Industrial Internet of Things, ou seja, a internet das coisas industriais. Eles acrescentaram a frente também de biologia sintética, provavelmente para cobrir uma área, não é da minha especialidade, mas para cobrir uma área aí da agro, que está com um desenvolvimento muito acelerado aqui no Brasil. E sistemas ciberfísicos ou digital twins, etc. Eu vou mostrar alguns exemplos, tá? Eu gosto muito de um conceito do Oliver Scalabri. Ele é o chefe de operações da BCG, da Boston Consulting Group, para a Europa Ocidental, Norte da África e América do Sul. E ele diz algumas frases bastante interessantes que resumem o que a gente gostaria o nosso alvo, a nossa meta para os próximos anos, né? Então, a quarta revolução industrial vai criar uma grande mudança macroeconômica. Ela não é uma mudança que simplesmente afeta a indústria, ela afeta diversos níveis do mercado, dos sistemas de distribuição,
a relação do cliente com as marcas, então é algo bem mais abrangente. E vai afetar os países, vai mudar a balança comercial dos países, quem está hoje em primeiro lugar e etc. Outras frases que eu gosto desse autor, eles falam que, em primeiro lugar, as fábricas serão realocadas para os nossos mercados domésticos. Em um mundo de escala e customização, a nova regra é a proximidade com o cliente. E a gente já começa a ver alguns indícios de que isso está acontecendo, né? Você vê uma força muito forte dos Estados Unidos, antes mesmo de Covid-19, etc., mas de começar a desindustrializar a China, né? Eles fizeram e abusaram muito, né, do recurso de outsourcing, e ao longo dos tempos perceberam que isso é um problema para a própria economia, né? Você acaba não tendo emprego suficiente no próprio país e uma série de características socioeconômicas. Eu sou engenheiro, não vou tratar dessas questões, mas existe um movimento natural de fábricas sendo realocadas para mercados domésticos, e tem uma explicação técnica também para isso. As nossas fábricas serão menores, mais ágeis, escala não é mais importante, sim a flexibilidade. Por quê? Porque nesse conceito mais novo, e até pela nossa cultura, quando a pessoa vai escolher um carro, ela quer escolher o carro na cor que ela quer, com os detalhes que ela quer, às vezes ela quer personalizar a pintura, quer personalizar os acessórios, e ela não está disposta a esperar, como já aconteceu antigamente, 90 dias para esse carro ser fabricado. Então ela gostaria que esse carro fosse entregue no dia seguinte, né? Existe todo um contexto do imediatismo. E isso começa em duas coisas, né? Você ter fábricas flexíveis, porque fábricas em larga escala não são flexíveis e não são ágeis. Então, para você ter fábricas flexíveis, você precisa de fábricas menores e precisa que as fábricas estejam mais próximas do consumidor final. Então, essas coisas fazem bastante sentido. É um movimento que vai levar muitos anos, mas é um movimento que é coerente com a demanda do dia a dia, da maneira como nós consumimos as coisas, né? E, em terceiro lugar, as fábricas vão operar em uma base multiprodutos, feitos sob encomenda. As mudanças serão drásticas. É disso que eu estava falando há pouco, né? Para nós que somos da área técnica, né, e nós vamos ser desafiados a sair das nossas escolas, universidades, e a enfrentar os nossos clientes ou os nossos chefes, que também são nossos clientes, enfrentar da seguinte maneira: eles vão perguntar para a gente, ok, como é que eu instalo, como é que eu adoto e transformo a minha fábrica numa fábrica madura para o processo, né? Ou seja, considerada uma indústria 4.0. Eu fiz uma pesquisa bem intensa sobre esse assunto, porque a literatura, e não só a literatura, mas até os próprios fabricantes, tentam pintar um cenário de indústria 4.0, remodelando coisas do passado, fazendo uma maquiagem naquilo que era entregue antigamente, e eu tentei buscar a essência do que de fato é a indústria 4.0. Encontrei esse artigo de uma instituição da Alemanha chamada Akatech. Ela desenvolveu um documento muito interessante, vocês podem pesquisar na internet, chamada Industry 4.0 Maturity Index. Ele é um índice de maturidade da indústria 4.0. E esse gráfico, para mim, resume tudo. Então, quando você tem um processo fabril e ocorre um evento, por exemplo, uma correia de um motor rompe. Vou dar um exemplo de falha, né? Mas ele pode ser qualquer tipo de evento, não necessariamente uma falha, mas uma falha também entra nesse processo. Então, ocorreu uma correia rompeu. Existe, depois que o processo normal, né, com a passagem do tempo, que indo da esquerda para a direita, que uma vez que ocorreu a falha, vão aparecer alguns sintomas na máquina, uma vibração, um barulho estranho, vai começar a parar de sair produto do outro lado, e etc., que vão gerar alguns insights, né, algumas ideias sobre que algum evento aconteceu e ocorreu ali. Nesse momento, chama manutenção, chama a área específica e para fazer uma análise da falha. E ao fazer essa análise, descobrem que a correia foi rompida.
E daí passa-se o processo para tomada de decisão e de descobrir eu só não me fugiu a palavra no português, mas é countermeasure, ou seja, as medidas para a gente conter aquela falha. Mas ainda assim, uma vez que eu bolei, eu falei, já sei, eu preciso ir lá no estoque, ver se eles têm, se não tem que falar com o meu fornecedor para me enviar essa correia, até eu disparar esse processo, e de fato a correia está na mão e depois instalada na máquina, ou seja, quando de fato essa medida resultou numa ação de contenção desse evento, tudo isso que eu falei determina em tempo, tá? Então, as setinhas laranjas ou verdes aqui, eu sou daltônico, gente, não se preocupa não. As setinhas daltônicas, as setinhas verdes que estão aqui, indo no sentido contrário do tempo, elas indicam o que é o índice de maturidade da indústria 4.0. É quando eu tenho, independente do evento, seja uma falha, seja um setup de máquina, qualquer tipo de evento, quando eu consigo reduzir os tempos entre cada um dessas etapas do processo para, desde a ocorrência do evento até esse evento estar sanado ou resolvido, isso é um índice, como a gente mede a maturidade de adoção da indústria 4.0. E é um desafio muito grande, tá? Não subestimem. Você imagina que quando antigamente, eu vou fabricar um copo, eu, por exemplo, eu faço um molde, eu construo uma prensa com um sistema de um cilindro, usino algumas peças e construo uma máquina que faz copo. Se eu precisar que essa máquina faça colher, ela não tem condições nenhuma, eu tenho que construir uma outra máquina que faça colher. A robótica dá um pouco de flexibilidade para que numa mesma célula eu consiga trocar o programa do robô e dar tarefas diferentes para o robô. Mas ainda assim vai chegar um ponto que eu vou ter que construir uma garra nova, que eu vou ter que gastar um tempo de engenharia e colocar alguém para reprogramar esse robô, isso tudo é tempo, para poder ensinar ele agora, em vez de você fazer um copo, você vai fazer uma colher. Então, só para vocês entenderem um pouco de onde entra a indústria 4.0. Então, o desafio que a humanidade está buscando em adoção dessa quarta revolução industrial é que você tem uma linha, um processo em que, ao vir um pedido novo, era um copo e agora passou a ser uma colher, que o processo seja flexível o suficiente e autônomo o suficiente para conseguir mudar o setup e fabricar esse outro produto. Ou seja, a hora ele entrega um copo, daqui a pouco vem 2 colheres, daqui a pouco volta 4 copos, daqui a pouco vem 1 colher, depois vai 100 copos. Ou seja, ele consegue trocar e ainda acrescenta, é fácil entre aspas, de eu acrescentar novos produtos, desde que tinha uma certa linha de coerência aí para esse conceito. Espero que tenha ficado claro qual é o meu entendimento sobre tudo que eu pesquisei de indústria 4.0 e do nível de maturidade. Isso vai ser importante para a gente falar no futuro, tá? Como é que a Setup tem atuado nesse papel? A gente tem feito parcerias, nós temos uma parceria forte com a IBM Watson. O IBM Watson tem toda uma plataforma para a indústria 4.0 e nós somos um dos braços, né, e ajudamos o time de engenharia da IBM a conseguir conectar as fábricas ao Watson utilizando gateways, utilizando uma série de plataformas. Por quê? Porque é muito caro você pegar e jogar fora uma fábrica e reconstruí-la do zero, né? Ou trocar todos os componentes de automação que você tem lá dentro, por exemplo. Então, e esses componentes, a maioria deles, não estão prontos para conectarem ao IBM Watson de maneira direta, para estarem conectados, ou outro tipo de ferramenta, AWS, não precisa ser só IBM, é só um exemplo que eu estou usando aqui. Mas eles não falam protocolos MQTT, OPC UA e protocolos que são utilizados para esse contexto. Então, nós temos alguns gateways que a gente consegue manter o legado e reaproveitar
os CLPs antigos e controladores de automação antigos e dar as informações necessárias para a gente conseguir atuar e integrar e renovar as plantas industriais, tá? Mas o importante a gente definir aqui, como eu falei aqui no tempo, né? Não adianta nada eu simplesmente acrescentar tecnologia numa planta, tá? Então aqui eu vou abrir simplesmente comprar um produto novo que já é 4.0, pronto, ready, etc. O que eu preciso garantir é que eu consiga fazer uma revisão no processo fabril e implementar alterações no meu processo para que essas alterações, o novo processo seja eficiente e, de fato, reduza tempo. Então, a palavra mais importante na indústria 4.0 é redução de tempo para uma série de coisas, ok? Eu vou dar um exemplo, e ele não é nem um exemplo muito novo, tá? Mas a Airbus já estava antenada desde 2014 nesses temas, e começou uma série de iniciativas. Eles desenvolveram um conceito da fábrica do futuro. Nessa fábrica do futuro, eles simplesmente sonharam, fizeram um vídeo bem futurista na época, com uma série de frentes, de desafios tecnológicos que precisavam ser resolvidos para que eles conseguissem ter um processo ágil, eficiente, com a máxima disponibilidade possível para os processos produtivos deles. Parte desses processos já foram desenvolvidos uma série de aeronaves, a A330, A350, lá em Toulouse, na França. Eu vou passar um vídeo rapidinho aqui, não sei se tiver algum problema com a visualização, vocês me avisam, eu interrompo, ok? Esse vídeo está disponível na internet, não tem relação com o nosso trabalho, mas ele exemplifica o que a gente quer falar sobre a fábrica do futuro. Primeiro ponto, justamente, foi uma maneira da Airbus de pensar em todo o processo, do começo ao fim, das necessidades, dos insumos e dos espaços necessários para que isso fosse possível, né? A segunda coisa foi a adoção de tecnologias, né, para poder fazer. Então, o cliente entra com pedido, customiza exatamente o que ele precisa, os sistemas eletrônicos são todos interligados, né? Isso já está se tornando uma realidade. Eu posso dizer que cada vez mais a gente tem sido convidado a interligar os sistemas com ERP, o uso de AGVs para poder transportar os insumos, etc., e reduzir os tempos perdidos dentro do processo e disponibilizando os insumos para a linha de produção de uma maneira, uma filosofia enxuta, né? É o just-in-time e o Lean Manufacturing. Existe uma grande preocupação também até com ergonomia, uma série de aspectos e a qualidade do trabalho do operador, enfim, que também são considerados no conceito dessa fábrica do futuro, tá? Eles planejaram um sistema utilizando etiquetas RFID, eu não sei se vocês já conhecem, mas nem é uma tecnologia tão recente, mas a etiqueta RFID ela possui um código eletrônico que pode ser lido por RF, eu não preciso de um leitor código de barra, eu simplesmente entro no ambiente, ele consegue ser percebido até 100 metros de distância. Aqui está a identificação de RFID para verificar se ele está colocando a peça certa no modelo correto de aeronave, se está tudo correto, e acompanhar todo o processo, né?
o uso de robôs cada vez mais presente, mas não só o robô, porque o robô ele precisa, para fazer algo tão ousado quanto uma solda, como está sendo exemplificado no vídeo aqui, o robô precisa conhecer a própria posição em relação ao ambiente e os outros ambientes, tudo que está circundando, né, esse processo. Nem vou gastar todo o tempo do vídeo aqui, eu já passei a ideia do que eu gostaria de conversar, mas até dar um exemplo do que a gente falou lá atrás sobre a indústria 4.0, um dos temas que é os sistemas cyberfísicos ou digital twins, né? Ou seja, como eu disse bem no começo da apresentação, um robô por si só, ele nasce surdo, cego e mudo. E ele vai seguir de maneira bem obediente às instruções que você estabelecer na programação. Mas ele continua sendo surdo, cego e mudo, ele simplesmente repete tarefas, ele pode até tomar uma decisão ou outra com algumas linhas de comando de if, algumas condições de sensores, mas é isso, né? E uma fábrica e uma indústria 4.0 exige que o robô tenha a ciência dele mesmo e dos outros elementos do processo em si, até para otimizar a logística de transporte, quais são os melhores caminhos para trafegar matéria-prima, se os espaços estão ocupados ou não, determinar tempo perdido porque um produto levou mais tempo do que devia no processo e já atualizar os indicadores. Então, esse aqui é um modelo que já está sendo implementado. Você vê à esquerda aqui um modelo digital real da fábrica, né? Bem simplificado, mas ele demonstra exatamente não só os produtos, os robôs e todas as máquinas do sistema e aonde eles estão em tempo real. E isso é utilizado para simplificar uma série de sensores, né? Você imagina que, se vocês pesquisarem um pouco sobre robótica, vão ver que a universidade existem alguns grupos, né, na Universidade de Boston, tentando fazer um robô que consiga enxergar com câmera 3D os objetos, obstáculos, ele consiga fazer uma série de tarefas, e isso é muito difícil de fazer, né? É muito caro para se fazer, uma tecnologia muito cara. Agora, se o próprio robô informa para um sistema via rádio aonde ele está, a posição que ele está, ou a linha da rotina do programa dele, e você tem esse modelo digital 3D, você não precisa desses sensores, dessa tecnologia tão avançada em alguns pontos, e consegue fazer processos extremamente complexos pela integração desses elementos digitais, ok? Falei um pouco aí, se alguém tiver alguma interrupção, fica à vontade, essa é uma pausa estratégica agora. Vou dar uma... Fala. Por enquanto, ninguém colocou nada no chat. Não sei se alguém tem uma dúvida até o momento, por favor. Se não, pode seguir, William. Obrigado, Marco. Então, mas antes, eu falei aqui de coisas bastante avançadas, né, de até alguns sonhos, de alguns dos elementos no vídeo que eu até pulei, fala até de circuito eletrônico impresso nos aviões, em vez de você usar placa de circuito impresso, são coisas bem avançadas, mas apesar desses sonhos, e apesar da indústria 4.0 para ser adotada precisar de tecnologia, antes da gente falar do que há do estado da arte, de começar a adotar esse sistema de estado da arte, a gente precisa, e eu quero reforçar muito isso aqui, e a importância de um curso como esse do Instituto Federal, é de que a nossa base de conhecimento e a nossa base técnica esteja muito sólida, tá? Então, eu vou dar um exemplo disso sobre a nossa experiência há mais de 20 anos com o sistema de visão computacional e os novos paradigmas que surgiram na indústria, e a gente correu atrás deles também para conseguir manter nossa empresa competitiva, mas a importância de se manter a base correta. Vou fazer uma brincadeira com vocês aqui, primeiro para explicar um pouquinho do que é visão computacional, que também é uma das tecnologias que vai ser muito usada para resolver problemas na indústria 4.0, que é a visão computacional. Então, diferente da expectativa que a gente tem, né, muitos clientes chegam com a gente, olha, eu preciso resolver esse problema aqui, eu acho que um sistema de visão computacional resolve.
E às vezes a gente fala, não, o sistema de visão computacional não vai resolver esse problema. Porque, diferente da nossa expectativa, por mais que a imagem da câmera seja parecida com aquilo que a gente está enxergando, o olho humano consegue enxergar e interpretar imagens de maneira muito diferente do que um computador consegue enxergar e interpretar essas imagens, ok? E nós estamos até numa mudança de raciocínio exatamente nesse momento. Mas um exemplo disso, por exemplo, é essas imagens aqui. Eu tenho duas imagens, uma uma da direita, a da esquerda. Eu queria saber aí, Marcos, você responde para mim, quantas dessas linhas aqui são paralelas efetivamente? Bom, conhecendo o joguinho, elas são todas paralelas, mas a impressão que dá é que estão todas tortas. Exatamente. E algumas pessoas vão até achar que os quadradinhos pretos estão se movimentando de vez em quando. Mas isso é um efeito causado pelo próprio cérebro humano ao tentar interpretar um padrão que ele já viu em algum lugar e ele acaba provocando um efeito chamado ilusão de ótica. Esse tipo de fenômeno que é uma, eu vou dizer assim, uma falha do ser humano ao analisar um objeto, o computador não tem. Então, o computador vai interpretar sempre essa imagem como uma imagem estática, com todas as retas paralelas aqui. Ao mesmo tempo, a mesma situação ocorre na imagem da direita, onde eu tenho esse quadriculado e quando você tenta focar em uma dessas bolinhas da intersecção entre as linhas, ora ela aparece branca ou ela aparece preta, e ela fica meio que mudando de cor para a maioria dos seres humanos. Essa é uma dúvida de interpretação da imagem que só os seres humanos têm, mas que o computador não tem. Um exemplo simples que eu não consigo passar nesse teste é o próprio teste de cor também. Na figura da esquerda, nós temos aqui duas pílulas, e algumas pessoas vão achar que elas são pílulas de cores diferentes, mas o computador tem certeza que elas são o mesmo cinza, com o mesmo valor de intensidade de pixels. E elas são, de fato. A cor do contexto afeta a nossa interpretação da cor da pílula. Um teste famoso aqui, para quem já foi no oculista, fez o teste de Ishihara, é o teste para descobrir se a pessoa ou o homem, na verdade, porque é uma doença predominantemente masculina, se o homem é daltônico ou não, né? Eu tenho um grau leve de daltonismo, eu só enxergo bolinhas coloridas aí. Tem muita gente que vai enxergar algum número que eu nem me lembro mais qual não sei se é 20 ou 28, mas eu não enxergo absolutamente nada, é um outro tipo de deficiência, entre aspas, da nossa visão ou da nossa interpretação humana a respeito das imagens aqui. Mais um exemplo rápido, essa é uma imagem, por exemplo, que também parece um GIF animado, os objetos se movimentando, mas ela é uma imagem perfeitamente estática, ok? Agora, por outro lado, se você apresenta isso para uma câmera ou para um robô ou para o sistema de visão computacional interpretar, ele vai ter muita dificuldade de preencher os caracteres que estão escritos aqui, porque o CAPTCHA foi feito justamente para ter certeza que quem está lá é um ser humano e não um robô, para evitar os droids, aí, os bots que tentam sabotar uma série de processos. E para esse tipo de imagem, em que exige uma análise cognitiva para poder interpretar esses caracteres, hoje ainda, isso não pode não ser uma verdade em pouco tempo, o ser humano consegue fazer essa tarefa muito mais rápido, muito melhor, mais eficiente do que qualquer sistema de análise de imagem, tá? Então, ou seja, tem os dois lados, tanto o ser humano tem algumas falhas e erros de interpretação, como o sistema de computação, de visão computacional, também tem uma série de interpretações. A nossa visão humana é muito boa para a interpretação de imagens espaciais em tridimensionais por causa da estereoscopia humana, que ainda não conseguiu ser imitada por nenhum artefato tecnológico avançado com tão qualidade quanto é a estereoscopia dos nossos olhos, né, para enxergar as coisas, as profundidades, os objetos em 3D. Mas já existem scanners 3D bastante avançados, estão surgindo, cada vez mais está melhorando.
Outra sacada interessante quando a gente fala de sistema de visão computacional é que a gente consegue sair do espectro visível. Então, quando nós estamos no ser humano enxerga apenas aquilo que está dentro do espectro de cores, que está dentro da faixa visível, eu posso usar uma câmera, por exemplo, near infrared, ou infravermelho, quase infravermelho, próximo ao infravermelho, e ter uma série de características. Aqui embaixo um exemplo, utilizando uma câmera near, né, near infrared e uma iluminação adequada, eu consigo fazer um raio-x, vamos dizer assim, eu consigo enxergar dentro de uma cebola sem precisar partir a cebola ao meio. Isso aí já é usado em sistema de inspeção em várias máquinas na Europa. E isso o ser humano não consegue fazer e realizar. Eu estou mostrando aqui para vocês e a importância disso, por quê? Né? E por que nós estamos falando de alguns fundamentos óticos? Eu não vou gastar muito tempo nisso. Deixa eu até ver que horas são, ok. Mas o meu foco nós estamos há 20 anos no mercado trabalhando, por exemplo, uma das especialidades é sistema de visão computacional. O que a gente descobriu nesses 20 anos é que as pessoas ficam muito preocupadas com software, com inteligência artificial, que é importante ter em seu espaço, mas se os fundamentos não estão sólidos o suficiente, se os princípios básicos elementares não foram seguidos à risca, você vai ter uma foto ruim, uma imagem ruim, e com uma imagem ruim, uma foto ruim, você não tem software que consegue resolver ou contornar esse problema. Vou acelerar um pouco para a gente poder ser mais eficiente, mas, por exemplo, vocês devem ter aprendido em física, na parte de ótica, sobre os fenômenos de refração. Nós temos que estar de olho nesses fenômenos porque eles acabam provocando distorções ópticas. E se você vai tentar fazer um sistema, uma máquina que faz metrologia óptica, isso aqui pode afetar demais o teu resultado. E a gente precisa ter o conhecimento necessário de física básica para conseguir compensar ou corrigir esses fenômenos e fazer um sistema funcionar. Reflexão da luz, polarização, é um fenômeno que nem é muito claro, mas é muito útil, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Iluminação. O primeiro ponto em sistema de visão é ter uma iluminação adequada, o ângulo adequado, a direção adequada, o espalhamento adequado, a cor adequada, para poder realçar aquela imagem. Lentes, existem uma série de lentes especiais para sistema de visão computacional, que o pessoal nem sabe, né? E já vai adotando soluções muito complexas. Por exemplo, se eu tenho um remédio e eu quero analisar todos os lados do rótulo da etiqueta do remédio, essa solução aqui é uma solução muito simples, é uma lente 360. Ela consegue enxergar de cima do remédio, numa única foto, e depois eu consigo todo o lado e o topo desse remédio, e eu consigo planificar essa imagem e fazer um OCR, analisar a presença e ausência, a qualidade da etiqueta, numa única foto, num processo muito ágil. É muito mais rápido do que um robô rápido para poder movimentar, girar 360, um servomotor, sensores, etc. Então, mostrando soluções bem simples e inteligentes aí, que resolvem problemas complexos na indústria. Lentes para inspeção de furo. Ou seja, eu tenho uma lente que tem uma característica muito parecida com aquela lente que é utilizada no olho mágico dos apartamentos, com uma extremo grande angular, para eu conseguir enxergar uma furação específica sem precisar entrar dentro do objeto, e às vezes não tem nem espaço físico para fazer isso, e eu ainda consigo fazer uma inspeção e saber se antes de mandar para o meu cliente, por exemplo, se o bloco de usinagem de um freio ABS está com uma limalha de aço que pode comprometer o funcionamento e a segurança do operador, do usuário, né, final. Então, são coisas bastante inteligentes, utilizando simplesmente luz, lente e a câmera. Eu ainda nem estou falando de software, né? Lentes Polyview conseguem enxergar de todos os lados com espelhos, uma série de alternativas. Filtros óticos, eu não sei se vocês conhecem, a gente normalmente sempre ouve falar, quem mexe um pouco com fotografia, de filtro polarizador, etc. Mas existe uma série de filtros óticos, por exemplo, que ajudam a gente a descobrir
se um carro foi batido ou não, se a tinta tem a mesma qualidade, dependendo do filtro, a gente consegue realçar essa característica e imediatamente identificar que tem um problema naquele veículo. Esse aqui é um sistema bem interessante, uma aplicação real. Então eu tenho uma série de remédios que tem códigos de barra próprios nas etiquetas das embalagens, e eu tenho um shrink externo com um código de barra do lado de fora que representa todo o conjunto, e ele é importante para o meu processo produtivo. E eu preciso ler isso em alta velocidade. Para você poder ensinar um software, seja em qualquer linguagem de programação, até inteligência artificial, para explicar para ele que a etiqueta de código de barra que ele tem que ler é a da frente e não a de dentro dos plásticos, é muito complexo. Agora, utilizando um filtro que deixa passar somente infravermelho, absorve todos os comprimentos de onda visíveis e refletem qualquer comprimento de onda acima de 1000 nanômetros, por exemplo, a gente enxerga o rótulo interno desse shrink como sendo totalmente branco, e daí a única coisa que aparece é a etiqueta de código de barra. Muito simples de detectar, utilizar um software para reconhecer esse sistema. Então, estou convidando vocês aqui a ter uma reflexão sobre a importância da gente ter um fundamento bem sólido e levar isso à frente e aplicar isso no dia a dia antes de tentar adotar soluções extremamente complexas aí para resolver problemas reais da indústria, tá? Filtros polarizadores que conseguem eliminar brilhos, como esse eu consigo examinar e inspecionar um objeto mesmo depois de embalado. Tem uma série de tecnologias bastante interessantes. Falando um pouquinho sobre as câmeras NIR de maneira bem sucinta, por exemplo, né, é um comprimento de onda específico que permite uma série de características interessantes, como, por exemplo, enxergar em águas turvas, em águas escuras. Aqui está, na imagem da esquerda você enxerga um revólver, na imagem da direita você nem tem noção do que está acontecendo. Esses daqui são elementos interessantes que a gente acaba utilizando. Nós temos um projeto em andamento agora para inspeção a ocorrência da cavitação dentro de geradores de usina hidrelétrica, e nós estamos instalando uma câmera dentro do gerador de maneira bem desafiadora, com essa tecnologia para conseguir enxergar dentro da água do rio, que é bem turva, a ocorrência desses fenômenos aí. Nós estamos projetando andamento nessa área. Então, são técnicas simples. Não falei de software até agora. Um exemplo de imagem que a gente consegue fazer, essa aqui é a mão da minha funcionária através de uma câmera NIR, né? Existem como eu falei lá da cebola, a gente consegue inclusive ver alguns elementos como se fosse quase uma imagem de raio-x também, para aplicações orgânicas, na agroindústria, etc. Câmeras polarizadas é uma tecnologia bem nova que permite eu escolher, ela tem uma propriedade que para cada pixel adquirido da câmera, ela tem um filtro polarizador num ângulo diferente, e eu consigo escolher qual polarização melhor se adequa à minha necessidade. Por exemplo, somente na mesma imagem, sem ter que tirar várias imagens ou mudar a posição do filtro, com essa câmera, eu consigo escolher um modo de polarização e consigo enxergar o interior do vidro e não o reflexo causado pela iluminação exagerada, que é uma iluminação normalmente necessária em uma série de casos da indústria aí, ok? Identificação de tensões mecânicas internas de produtos transparentes, como é o caso do óculos aqui, ou de promover contrastes, por exemplo, no sistema do remédio aqui, em regiões que não existem contrastes, né? Você tem uma superfície espelhada, uma outra branca também espelhada, brilhante, e é muito difícil detectar a presença e a ausência para saber se o processo está ocorrendo como deveria. No caso da imagem da direita, é bem mais simples de resolver esse problema. Uma série de projetos já executados, não vou gastar muito tempo, mas eu quero reforçar aqui para vocês, o foco daqui é que o que a indústria 4.0 tem trazido para a gente, em termos de demanda na área técnica, é que a gente esteja
mais abertos a sistemas multidisciplinares. Então, antigamente, no ano 2000, quando a gente começou a trabalhar, né, quando a Setup começou a trabalhar com sistemas de visão, os softwares eram mais simples, eles tinham apenas 6 ou 12 ferramentas, com detecção de borda, detecção de alguns blobs são algumas manchas, mas eram ferramentas analíticas bem simples. E hoje a gente tem uma série de desafios que são necessários ser resolvidos e a gente precisa avançar um pouco mais. Por exemplo, a inspeção de cigarros aqui, que foi um sistema que a gente desenvolveu, na esquerda, a gente faz a inspeção de 10 mil cigarros por minuto. Eu tenho 3,6 milissegundos para tirar a foto, para detectar mais de 14 falhas diferentes e expulsar um único cigarro que seja com defeito, num processo produtivo muito, muito veloz. E para conseguir fazer isso, a gente começa a ter que ter estratégias de programação mais avançadas do que o convencional. A gente precisa já ter lá a aula de eletrônica digital bem forte na nossa cabeça, provavelmente, não sei aí, Marcos, se me corrija, mas depois, se quem tiver o curso de eletrônica digital deve ter ouvido falar de FPGA, que não é uma tecnologia nova, mas é amplamente usada, mas que permite eu transformar software em circuitos lógicos digitais. Então, hoje a gente fala lá na Setup, é comum a gente ser obrigado a implementar software de sistemas de visão computacional na forma de portas lógicas em FPGA por causa da velocidade do processamento. Enquanto eu tenho um sistema Windows rodando numa base de tempo a cada 1 milissegundo, né, o ciclo da minha máquina a cada 1 milissegundo para inspecionar uma foto e dar um resultado, por exemplo, nesse ramo de visão, quando eu passo para um FPGA, eu mudo essa escala de milissegundo para nanosegundo. Eu estou falando em 20 nanosegundos para processar a imagem, né? Então, muito se ouve sobre GPU, mas a FPGA também tem seu papel, e na indústria eu acho que é mais presente o FPGA do que a GPU, pela agilidade dos processos e pelo determinismo. Depois a gente pode abordar um pouco esse tema, tá? Como que a Setup introduziu, e voltando àquele conceito lá atrás que eu falei, lembro que eu falei para vocês que provavelmente esse caminho que a gente está seguindo de indústria 4.0 são fábricas menores, numa escala menor, capazes de mudar de maneira muito rápida o setup da máquina para se adaptar a produtos customizados. Esse aqui é um caso de um sistema que a gente fez. Nós temos aqui um perfilômetro 3D na ponta de um robô. A gente desenvolveu um sistema que escaneia uma série de peças, por exemplo, de blocos de motor, e ele identifica a peça, identifica a posição da peça no espaço e identifica na peça o que é rebarba e o que não é rebarba. E daí programa um segundo robô para poder fazer o esmerilhamento automático dessa peça. Esse aqui é um caso real que a gente implementou e que representa bastante essa agilidade demandada pelos novos processos de automação. Um outro projeto executado, e os projetos mais novos começam a exigir aplicações em tempo real. O que é uma aplicação em tempo real? Vou falar de maneira bastante sucinta. O tempo real é algo para representar, na verdade, não significa que ele é um tempo absoluto, que ele é o mais rápido do mundo, etc. Significa simplesmente que todas as tarefas e as atividades que devem ser feitas serão feitas no tempo suficiente para executar aquela atividade. Então, esse é o conceito de aplicação em tempo real. A gente desenvolveu essa máquina de teste de caixa de câmbio da Mercedes-Benz. Ela é um produto para teste de fim de linha, testa todos os produtos da Mercedes. Ela é compatível mecânica, elétrica, pneumática e hidraulicamente com todos os componentes, desde produtos com mudança manual de marcha até mudança automatizada, etc. E nós temos um sistema aí que foi desenvolvido em tempo real para conseguir testar. Ele simula como se fosse
o uso real do veículo e faz uma série de análises, né? E é muito importante que ele seja uma aplicação em tempo real, porque se ele não respeitar ou se tirar uma parada brusca de um motor no meio de um processo, etc., eu posso danificar o produto que eu estou testando. Então, esse aqui é uma das aplicações e a gente já tem isso também adotado, foi uma das nossas exportações. Isso aqui é fotos da máquina real aí para vocês terem uma noção, ok? Inteligência artificial é uma realidade cada vez mais presente na indústria e que tem contribuído a gente substituir aquele gap da inspeção cognitiva. Eu falei lá atrás para vocês que quando a gente chega num CAPTCHA, né, que ele apresenta uma imagem muito abstrata que só um ser humano consegue interpretar, cada vez mais os algoritmos de inteligência artificial estão melhorando a tal ponto da gente conseguir interpretar de maneira muito parecida ou imitar o comportamento humano na análise de um processo. Isso aqui é um exemplo de máquina de pedras de mármore em que tem uma série de falhas, riscos e manchas. Isso degrina a qualidade e o preço de venda do produto. Então, só que cada operador enxerga esse ruído rosa aqui da imagem de uma forma diferente. E então você não tem uma repetibilidade na inspeção. Nós desenvolvemos um sistema de inteligência artificial que consegue inspecionar isso de maneira bem repetitiva, imitando um ser humano, o melhor técnico da qualidade deles lá, do meu cliente. Mas ele vai fazer isso e se ele errar, ele vai errar sempre do mesmo jeito. Se ele acertar, ele vai acertar sempre do mesmo jeito. O importante que eu gostaria de alguns cuidados para gente que gosta e quer fazer TCC na linha de IA, etc., é entender que os processos analíticos são bastante exatos, né? Ou ele resolve o teu problema, ou ele não resolve, ou ele resolve... É uma ciência bastante exata. Mas quando eu entro em inteligência artificial, a gente está, de maneira proposital, inserindo erro ao processo. Então, você tem que assumir que não existe sistema artificial que tenha 100% de acurácia. Ele pode até, de vez em quando, acertar 100% das vezes, mas é ocasional, ou seja, não existe 100% de acurácia em nenhum sistema de inteligência artificial, porque ele vai imitar o comportamento ou a maneira como o ser humano pensa. Se ele vai imitar como o ser humano pensa, o ser humano erra. Então, o sistema de IA também vai cometer erros e a gente tem que estar ciente disso na hora de falar, na hora de escolher e adotar. A inteligência artificial vai resolver ou não o meu problema, porque a primeira pergunta que tem que ser feita é: o teu processo suporta esses erros, tolera esses erros ou não? Processos de FPGA, por exemplo, que eu falei lá atrás, existe uma série de controladores industriais hoje em dia que são feitos para executar software, principalmente análise de imagens em FPGA em função do tempo de processo. Isso aqui é uma máquina que a gente desenvolveu, consegue processar 200 quilos de castanha por minuto. É uma matéria orgânica, as falhas nunca são iguais às outras, é um processo bastante complexo. E essa máquina hoje consegue, com sucesso, classificar as castanhas em 8 classes diferentes, em manchada, brocada, uma série de características, e principalmente estragada também. E ela consegue resolver isso em apenas 56 milissegundos, o que é um feito bastante interessante. Vou fazer uma pausa aqui, se alguém tiver uma pergunta até então, antes da gente avançar um pouco no tema. Dúvidas, pessoal? No chat ninguém colocou nada ainda, William? O André está perguntando aqui como é que funciona o treinamento dessa inteligência artificial. Precisa de alguma pessoa colaborando para esse treinamento? Pronto, voltou. Fala, Marco. Opa, não escutou? O Não. André perguntou aqui como que funciona o treino dessa inteligência artificial. Se precisa de alguma pessoa para auxiliar. Pergunta fantástica. Exige, e é um treinamento intenso. Então, quando você vai pegar qualquer algoritmo de IA,
Você pode até pegar algumas redes neurais já pré-treinadas, etc., mas você vai ser obrigado a fazer um fine-tuning, né, uma sintonia fina para a tua aplicação, para você conseguir ter níveis de acurácias mais elevados. E o desafio é justamente esse, é você determinar quantas amostras eu preciso de peças boas e peças ruins, ou peças do tipo A e do tipo B, para um algoritmo de classificação usando IA. Hoje em dia, eu duvido que vocês encontrem alguém que arrisque falar assim: ah, eu sei a resposta, são tantas amostras. O que a gente tem visto, e a gente já tem aplicado diversos processos, é que é um processo ainda bastante empírico, por bastante tentativa e erro. Então, sim, primeiro, precisa de uma técnica ou de um operador que saiba classificar os produtos, por exemplo, se for um algoritmo de classificação, e que ele possa dizer, ó, esse é o produto A, esse é o produto B, isso aqui é um produto com falha tal, esse aqui é um produto com falha tal, esse é um produto sem falha. E se você não tem essa pré-separação, organização do seu dataset, que a gente chama, que é a sua base de dados, né, de imagens ou de sons, do que é que você for treinar a tua rede neural ali, a rede neural não vai aprender nada, ela vai imitar aquele comportamento. Então você tem que fazer uma pré-classificação, pré-organização do seu dataset, isso é bastante desafiador, para depois você apresentar numa rede de treinamentos e ele dizer, olha, eu estou acertando 98% das vezes aqui com essas imagens que você me forneceu. Aí você descobre que tua rede está acertando 98%, mas esses 2% que ele errou, ele provocou um erro absurdo, que não pode, vai prejudicar, vai afetar a segurança do teu usuário daquele produto lá na frente, e é algo inaceitável. Qual que é a solução? Retreinar a rede com mais amostras, etc. Então, assim, você não tem muito controle para contornar alguns desses elementos. Eu não foquei muito a apresentação hoje com IA, mas se vocês pesquisarem, tem um laboratório do MIT muito interessante que trata especificamente sobre o tema de inteligência artificial, e eles têm alguns vídeos no YouTube bastante didáticos, e um deles que eu gosto muito, que tira um pouco alguns desses mitos, né, a respeito dessa tecnologia, que são as imagens adversariais. Não sei se alguém já ouviu falar de imagens adversariais. Se você procurar do termo em inglês lá no YouTube, MIT Adversarial Images, você vai encontrar algumas coisas bastante interessantes. Então, um dos exemplos, ele apresenta uma tartaruga, mas essa tartaruga foi impressa numa impressora 3D com uma textura que imita a camuflagem usada no coldre dos rifles. Então, na hora que você apresenta essa tartaruga, apesar da forma e a geometria não tem nada a ver com rifle, a IA tem certeza absoluta que aquilo é um rifle, que aquilo é um revólver, que aquilo é uma arma. Então, umas coisas bastante interessantes, e existem técnicas para poder contornar esses problemas. Então, a gente tem que conhecer essas lacunas da tecnologia e descobrir quais são as ferramentas que são à nossa disposição para a gente conseguir contornar isso. Eu vi que teve uma pergunta ali sobre o Watson. Qual que é a pergunta? Antes dela, William, o Diego está perguntando se vocês usam os FPGA, os sistemas em tempo real, para o processamento da inteligência artificial. Esse é um tema bastante atual, bastante recente, tá? Eu tive num congresso no ano passado em Austin, no Texas, nos Estados Unidos. Especificamente foi um congresso da National Instruments, que nós somos um dos integradores, né, homologados pela NI. E a NI tem uma parceria muito forte com a Intel, e a Intel desenvolveu um framework para processamento de IA chamado OpenVINO. Eu vou digitar aqui para vocês quiserem pesquisar. Intel OpenVINO é algo bastante interessante. E no ano passado eles anunciaram que o OpenVINO ele tem a capacidade de
de executar o teu código de inferência de IA em uma série de plataformas, inclusive no FPGA. Mas eu só vi algumas pesquisas a respeito, eu ainda não vi aplicações para a indústria. Eu sou um dos mais interessados nesse tema aí, porque isso pode alavancar em muito a velocidade de processamento da IA, que ainda é um desafio. Quando a gente usa redes como Deep Learning, né, redes de aprendizagem profunda, às vezes a inferência acaba levando 1 segundo, e para a indústria 1 segundo, em muitos processos, é um tempo simplesmente inaceitável, né? Não resolve nenhum problema. Outra pergunta é do Hernani, sobre se vocês utilizam o serviço de inteligência artificial do Watson via nuvem. Sim, a gente utiliza. Eles têm... O Watson é um recurso fantástico, ele tem uma série de APIs que vão sendo desenvolvidas e acrescentando recursos constantemente. Eu diria, até para dar um bem pé no chão aqui, o desafio é a gente conseguir acomodar o uso de ferramentas do IBM Watson com o modelo de negócios. O que eu quero dizer com isso? No Watson, ele é um recurso compartilhado, mas a gente paga por bytes processados ou por bytes armazenados. Então, lá, frações de dólar, mas a gente paga em dólar pelo uso. Então, o importante é estudar bem o caso para que, de fato, o benefício que essas ferramentas estão trazendo vão estar associadas com o custo que isso vai ter para o processo também. E o Watson é muito útil, tem ferramentas prontas, é o método mais rápido e ele é muito poderoso. Mas nós também usamos outras ferramentas como o TensorFlow da Google, que é open source, e a gente consegue embarcar localmente, a gente não precisa de processamento em nuvem, né? Fazer processamento em nuvem no Watson faz mais sentido para um processo produtivo a nível de supervisório, de business intelligence ou de alguns outros recursos de manutenção, etc. Mas para tomada de decisão direto no processo da automação, se um robô deve prosseguir ou não, que envolve segurança, a gente ainda não pode falar em processamento em nuvem, não faz muito sentido, tá? Essa é a dificuldade do Watson, que ele é exclusivo para a nuvem. Até porque tem o problema da conexão com a internet e o tempo de resposta, né? Exatamente. No Brasil, então, pode até ser que em algum lugar do mundo alguém esteja arriscando, mas aqui a gente não pode confiar na latência da nossa rede, infelizmente. Uma pergunta do Alex é sobre os protocolos industriais, aí o Modbus, o CAN, o Profibus, na indústria 0.0. O que você tem de opinião sobre isso? Se existe uma tendência do Ethernet dominar o chão de fábrica e até mesmo rede sem fio. Legal, legal. Olha, eu diria que tanto o Modbus, CAN, o Profibus ainda vão existir por um bom tempo, tá? E é aquilo que eu falei lá para trás para vocês, né? Isso faz parte do legado dos sistemas que já existem instalados. Então, eu não posso simplesmente do dia para a noite, ninguém tem esse investimento para eu simplesmente chegar lá e cortar, jogar fora todos os meus equipamentos e as máquinas e construir, começar a comprar máquinas novas. Ninguém tem essa capacidade, não faz sentido fazer esse tipo de coisa. Então, o que está acontecendo hoje na indústria 4.0 é a introdução de uma série de gateways que vão permitir que o IBM Watson, que fala exclusivamente para a indústria num protocolo MQTT e OPC-UA, eu vou escrever aqui para quem quiser pesquisar. E daí ele vai fazer uma ponte para esses barramentos tradicionais da indústria, ok? Mas existe sim uma tendência do Ethernet dominar, não só na indústria, como uma série de segmentos. Eu tive participando desse mesmo seminário no ano passado, num tema específico sobre automobilismo, né, as novidades do automobilismo, e eu tive a surpresa de descobrir que o barramento CAN, aos poucos, vai ser substituído sim nos carros,
e já está sendo utilizado uma rede especial Ethernet nos carros, porque os novos carros chegam a possuir até 16 câmeras distribuídas em toda o chassi do veículo. Então, existem câmeras dentro das lanternas, câmera para detecção da faixa, para piloto automático, uma série de coisas aí. Tem o problema do protocolo Ethernet, né, da conexão Ethernet, com os tempos de resposta, colisões, que dependendo da aplicação, um protocolo ou outro fica melhor, né? Uma conexão ou outra, um meio de transmissão ou outro fica melhor. Exatamente. O Carlos pergunta, com os CPCs, gêmeos digitais, poderá haver uma substituição do SCADA? Ah, com certeza. Assim, eu diria que a substituição é forte falar, né? Mas eu diria que se você vê na indústria os sistemas SCADAs que são oferecidos atualmente, eles estão cada vez mais preparados para uma série de... estão sendo modernizados e estão se preparando para essa mudança. Então, é uma mudança natural. Eu não diria que vai se extinguir, mas eu te garanto uma coisa, isso é uma coisa importante, acho que era uma das mensagens que eu queria deixar na palestra aqui. Antigamente, quando se falava em automação industrial, o máximo que você precisava estudar é um Visual Basic, um SCADA, apresentar, conseguir programar em Ladder, num CLP, e isso já atendia, né? Hoje em dia, por exemplo, tem uma série de CLPs da Bosch Rexroth, por exemplo, que são programados em Java. E são programados em Java porque é a linguagem mais próxima dos sistemas web que permitem e dos sistemas que interpretam uma série de redes neurais aí, ou Python, né, também. Então, você começa a ver cada vez mais o mundo de TI entrando para dentro do mundo da indústria. Então, eu tenho um CLP na minha bancada, por exemplo, que ele tem o Ladder, ele tem o programação em lista, tudo conforme a gente está acostumado, mas eu consigo escrever, por exemplo, código em JSON para poder fazer interface direto com o IBM Watson. Então, eu já sou, para poder escrever um JSON, etc., eu já sou obrigado a conhecer um pouco dessas tecnologias aí mais novas, né? Então, obrigado pela pergunta. O Diego pergunta sobre o EtherCAT. O que você acha aí do... Eu diria que eu manteria a resposta que eu dei lá atrás para o Profibus, Modbus. Esses sistemas, né, EtherCAT, Profibus, etc., estão muito linkados ao fabricante do sistema de automação, do equipamento de automação, mas cada vez mais estão surgindo gateways e tecnologias para permitir acrescentar novos protocolos para conversar com esses barramentos industriais tradicionais já nos sistemas mais modernos, mais atuais aí. Mais perguntas, pessoal? Quem quiser falar também pode abrir o microfone, por favor. Eu sei que o tempo do William está se esgotando, né? Ele tem um compromisso agora às 9, mas nós temos alguns minutinhos para extorquir dele todo o conteúdo e experiência. Eu vou aproveitar enquanto o pessoal está pensando na pergunta e vou apresentar, deixa eu ver aqui um slidezinho que eu preparei no final, só para dar uma motivada no pessoal. Mas se alguém tiver mais pergunta aqui, é só me interromper. Bom, eu vou pular essa parte. Eu queria falar um pouco rapidamente sobre oportunidades pós-crise, né? A gente está todo dia vendo os noticiários e acostumado a ouvir tanta notícia ruim e nessa ansiedade de se esse problema vai acabar ou não, quando é que a gente vai poder andar sem máscara e fazer as coisas que a gente costumava fazer. Mas uma coisa que a história tem mostrado para todo mundo é que toda crise acaba. E quando essa crise acabar, eu entendo que para nós da área de tecnologia, existe uma série de
espaços que a gente vai existir para a gente conseguir melhorar os nossos processos. Então, um gráfico bastante interessante que faz algumas estimativas ousadas lá daquele mesmo site do governo federal sobre a agenda da indústria 4.0 no Brasil, estima que a redução dos custos industriais promovida pela adoção de técnicas mais atuais de automação da ordem de 73 bilhões de reais ao ano no Brasil como um todo, ou seja, por ano, a redução de custos da ordem de 73 bilhões no país como um todo. Isso é o cenário brasileiro. E isso é feito por organizações bem sérias, tá? Entidades de pesquisa bem sérias. A outra estimativa é que 34 bilhões por ano de ganhos de eficiência, ou seja, voltando para a indústria em outras formas, né? Com geração de empregos, etc. 31 bilhões por ano de redução de custos de manutenção de máquina, e aqui está, eu não consigo enxergar por causa do meu compartilhamento, está aqui, 7 bilhões de ano por ano em economia de energia elétrica. Outro assunto que eu queria, só para encerrar a minha fala, é que eu tive a oportunidade um tempo atrás de fazer um curso do Sebrae chamado Empretec, que eu recomendo para todo mundo que quiser ser empreendedor, e o pessoal do Empretec, junto com a ONU, uma série de instituições, fizeram uma pesquisa e foram ver para os países que tinham acabado de sair de guerras, de grandes crises, qual era a ferramenta para alavancar de maneira bem rápida a economia. E a conclusão que eles chegaram nos países que, ao longo da história, que tiveram esse sucesso, foi o empreendedorismo. Então, eu diria que uma situação pós-crise, assim que acabar esse processo, não só procurem bons empregos, mas pensem sobre a possibilidade de serem empreendedores também. O Brasil precisa de muitos empreendedores, tá, gente? Toda crise traz muitas perdas e abre muitas oportunidades, né? Exatamente. Então tem que estar esperto para aproveitar as oportunidades que surgem, porque essas crises são cíclicas, né? Elas vão mudando o nome e a causa, mas elas estão sempre acontecendo e deixando de acontecer, e sempre tem um período de crescimento. Exatamente. Ô William, tem mais uma pergunta aqui do Hernani. Vamos lá. Ele perguntou aqui se vocês já aplicaram algum desses microcomputadores, essas microplataformas, tipo Arduino, Raspberry Pi ou ESP32, para executar esses controles, essa inteligência artificial. Olha, nós já implementamos um sistema de YOLO para reconhecimento de imagem num Raspberry Pi e num BeagleBone. O Arduino não tem, ele é um processador microcontrolador de 8 bits, ele vai conseguir rodar algoritmos muito simples, ele não tem capacidade computacional para isso. Talvez alguma coisinha muito mais simples, um som, alguma coisa assim, mas é bem limitado. Mas já eu desconheço, inclusive, tá, do uso de Arduino para isso. Mas já o Raspberry Pi, que trabalha na plataforma Linux e tem um processador um ARM mais avançado, ou um BeagleBone, a gente já conseguiu rodar alguns algoritmos, mas o desempenho deles é baixo. Então, para realizar um TCC, para um experimento, ele é legal, mas para a indústria, ele está no gargalo, realmente. A gente precisa de sistemas computacionais maiores, mais ágeis, com maior poder de computacional aí para serem usados para esse tipo de aplicação. Esses sistemas são mais para hobby, para aprendizado, né? E pequenas soluções mais simples do que essas mais avançadas, e principalmente para aplicar a indústria, né? Eles têm que ser um sistema mais robusto. Exatamente, essa é a palavra certa, né? Eu falei bastante de sistemas de visão aqui e da necessidade da gente ter aquela base bem feita. Por quê? Os nossos sistemas, uma vez que a gente instala, e não é uma propaganda não, é fato, tá, gente? Eu posso mostrar para vocês o banco de dados. Eles ficam 10 anos sem dar manutenção. E por que eles ficam 10 anos sem dar manutenção? Por quê? Porque a gente usa um hardware robusto e porque a gente utiliza essas técnicas de ótica para conseguir tornar o sistema o mais imune possível às variações do processo, variação de iluminação ambiente. Nós já consertamos um monte de sistema de visão aí no mercado em que
De dia ele funcionava, de noite não funcionava, porque o sistema não conseguia, não era imune à iluminação ambiente que passava pela janela da fábrica. E o que era isso? Falta de luz. A gente chegava lá e colocava mais luz, reduzia a íris, diminuía o tempo de exposição e conseguia resolver o problema de maneira muito simples. Barata também. William, deixa eu te fazer uma pergunta em 3 partes, em 3 parcelas. Uau! Que nesses sistemas industriais a gente está tendo cada vez mais o crescimento de aplicações eletrônicas de potência, e isso tem ocasionado alguns problemas também que atrapalham os próprios controladores de sistemas eletrônicos, que são os problemas de qualidade da energia, interferência eletromagnética e falhas de comunicação. É verdade. O que você pode comentar sobre isso? Eu diria que eu fui muito afortunado de começar a minha carreira acadêmica na área de telecomunicações, porque tive que estudar muito radiofrequência, eletromagnetismo, e eu uso todos os dias na automação industrial. Realmente, o conhecimento de lidar com sinais, principalmente com esses sinais de chaveamento em altíssima frequência, em altíssima corrente e potência, são terríveis para sistemas computacionais e qualquer tipo de protocolos e redes, etc. E a gente existem técnicas para contornar isso, então você tem que conhecer bastante de casamento de impedância, linhas de transmissão, blindagem de cabos, então prestem bastante atenção nas aulas de eletromagnetismo, quem não tiver, busque especialização nessa área, para ajudar a contornar esses problemas aí, mas você tem toda a razão. Uma das coisas que eu pulei na apresentação foi justamente a parte que a gente está trabalhando no Sirius ali com controle avançado, em malha fechada, em malhas de até 20 kHz. E isso só são possíveis com novos controladores, novos amplificadores de 4 quadrantes, utilizando GBTs, e outros semicondutores que trabalham com PWMs na faixa de 100 kHz, com potências altíssimas. Então, é algo bastante interessante, é um tema bastante importante de ser estudado, porque cada vez mais a gente está aumentando a frequência de chaveamento e a potência e a necessidade de um controle de alta precisão na indústria, e isso exige que a gente conheça e fazer bons cabos, boas conexões, e boas painéis com blindagem eletromagnética, etc. É um tema importante ser estudado aí cada vez mais. E qualidade da energia também, né? Com certeza, com certeza. Infelizmente, acho que atingimos o horário limite, né, William? Isso. Não sei se tem mais um tempinho aí, ou acho que já encerramos. Não sei, estamos por você. Não, para mim, acho que o horário já deu. Então, infelizmente, teremos que encerrar essa apresentação. Eu agradeço muito a participação do William em aceitar esse convite e compartilhar essa experiência, esse conhecimento com todos nós aqui. Agradeço a presença de todos os professores e todos os participantes que estão aqui na sala. Muito obrigado por todos, é um prazer imenso tê-los aqui. E os convido a participar dos nossos próximos encontros. Então, o cronograma está disponível no chat e aí fica aberto para a participação de todos vocês. Então, muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite. Não sei se o William ou se alguém quiser falar algumas palavras, fiquem à vontade. Eu agradeço porque todo mundo ficou até o final, praticamente. Espero que o tema tenha sido relevante. E estou à disposição aí. Obrigado pelo convite e o prazer. Muito obrigado, então, William. Infelizmente, pelo tempo, não podemos continuar. Quem sabe uma próxima vez para continuar esse assunto. Professor Moisés, tem alguma palavra? Tenho sim. Agradecer o William, né? Parabéns aí pela apresentação e trazer esse conhecimento e compartilhar conosco, né? Que é tão relevante aí para a vida profissional dos futuros eletrotécnicos aí, profissionais da eletricidade, né? Já coloco à disposição a instituição para futuros projetos aí numa envergadura maior, né? Pode contar com toda a rede, não só o Rio Grande do Sul, mas os parceiros aí de todo o Brasil, né? E foi um prazer aí
compartilhar, né, participar, e agradeço em nome da instituição aí a sua disponibilidade. Obrigado. E boa noite aí para ti. Boa noite, até mais, gente. Obrigado por tudo. Abraço, Tchau, tchau. Marco. Um abraço, William, turma. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Encerramos aqui nossa bate-papo. Muito obrigado. Até quarta que vem. Até semana que vem, exatamente.